Quando era mais nova, menor de idade, sofria muito mais assédio de uniforme da escola na rua, assim. Toda mulher já sofreu assédio. Sim, eu identifico como assédio, tanto moral quanto sexual. Sim, eu já sofri assédio. E com certeza pelo fato de eu ser mulher. Fui vítima de assédio e na rua isso é infelizmente bem frequente. Sim. E é sempre terrível. Não pode estar usando uma roupa, não sei, de academia na rua, que alguém vai falar alguma coisa que uma mulher não quer ouvir. Então, sim. Em fevereiro de 2026, o governo federal lançou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio, um marco institucional inédito. Pela primeira vez, os três poderes da República, Legislativo, Executivo e Judiciário, unem-se em uma articulação para enfrentar o feminicídio de forma coordenada e integrada. Os crimes contra as mulheres estão enraizados nas desigualdades de gênero, em estereótipos e compreensões equivocadas sobre quem elas são ou podem ser. Circulamos pela universidade e conversamos com algumas pessoas para entender como eles percebem esse cenário, experiências que já tiveram e o que acham que deve ou pode ser feito para mudar esse cenário. Nós não queremos mais fazer parte dessas estatísticas tão assustadoras. Não queremos, não podemos e não vamos nos calar. É sempre uma olhada nojenta, ou um abraço quando pedir, um encosto, qualquer coisa que dá pra notar que é com uma intenção estranha. Fui vítima de assédio e na rua isso é infelizmente bem frequente. Normalmente as famílias, geralmente têm o costume, parece, de preparar mais as meninas para lidarem com a sociedade do que educar e orientar os filhos homens, Atendendo estudantes, focado na assistência estudantil, a gente sempre recebe alguns relatos. E eu também já tive situações que acabei não denunciando por algumas situações, mas que sim, eu identifico como assédio, tanto moral quanto sexual. Sim, eu já sofri assédio, infelizmente é bastante recorrente. Eu acho que como mulher, a resposta padrão vai ser toda mulher já sofreu assédio. Eu sofri assédio moral, não dentro da universidade, Eu fui vítima de 2 assaltos à mão armada, fui refém, então foram situações bem delicadas, assim, e com certeza pelo fato de eu ser mulher. Já sofri muito ao longo da vida inteira, sempre andei, fui pra escola, fui pra faculdade a pé, sozinha, até quando eu estudava, quando era mais nova, menor de idade, sofria muito mais assédio de uniforme na escola, na rua, assim. Não, nunca sofri. Não, nunca fui. Não considero que tenha passado por isso. Não, nunca fui assediado. Não, acho que caso de assédio de homem é menos comum, no campus. Mas não, pessoalmente não. Você sabia que 7 em cada 10 mulheres dizem já ter sofrido assédio moral e sexual? Essa pesquisa aconteceu em 10 capitais brasileiras, mas foi em Porto Alegre que se deu o maior número de respostas afirmativas para o assédio, sendo que 56% desses casos aconteceram em espaços públicos. Minhas amigas sempre relatam, é sempre numa situação bem cotidiana, um assobio na rua, não pode estar usando uma roupa, não sei, de academia na rua, que alguém vai falar alguma coisa que uma mulher não quer ouvir. Isso é uma coisa que acho que toda mulher está acostumada a viver desde, pelo menos as que andam na rua, assim, estão acostumadas a viver desde 12, 13 anos. As pessoas pegavam e falavam para as crianças, olha, você pode praticamente fazer tudo porque é menino. Tinha uma posição de se portar como homem. E as mães viam isso como uma coisa natural, muito bonitinha. Isso é totalmente inadequado. Infelizmente não é um caso ou nem 2. E inclusive conheço mulheres, assim, não do meu círculo imediato, mas que já passaram por dificuldades em casa, inclusive com violência, assim, com gente do núcleo dela. Principalmente as mulheres que eu conheço da universidade, assim, não só estudantes, mas também trabalhadoras da universidade também sofreram assédio. Sim, principalmente mulheres, Porque é o jeito como é, infelizmente, Sim, muitas pessoas, muitas mulheres. Na Congrade chega bastante reclamação de assédio, tanto de bolsistas que passam por situações no local que elas estão exercendo a bolsa, quanto das próprias colegas nossas e outras estudantes que convivem com a gente, Coordeno a Associação dos Pós-Graduandos e lá nós recebemos diversas denúncias, principalmente envolvendo assédio sexual na pós-graduação. E todos os casos de assédio são quase que exclusivamente denunciados por mulheres. Dificilmente a gente recebe alguma denúncia vindo de um homem. A minha namorada ela é do campus da veterinária,
Que nem ela tem aulas às vezes que são extremamente cedo, tipo 7h30, minhas aulas são quase às 9h. E eu me sinto na obrigação de vir com ela, porque ela tem medo de vir sozinha pro campus, né? Às vezes no trajeto, que ela vem de Uber, ou mesmo no campus que é mais vazio a esse horário, especialmente da veterinária, que é muito mais vazio que o nosso campus do Vale. Entre 2020 e 2023, a Justiça do Trabalho julgou mais de 400 mil casos de assédio moral e sexual. Enquanto os casos de assédio moral aumentaram em 5%, os casos de assédio sexual aumentaram mais de 44%. E o perfil de quem procura a justiça, infelizmente, não surpreende, sendo mais de 72% desses casos ajuizados por mulheres. A minha preocupação como mulher e como mãe, né, na educação do meu filho, ela começou desde cedo. Desde quando ele era muito pequeno, hoje ele tem 21 anos, né? Das relações que ele tinha na família, das relações que ele tinha com o pessoal na escola. Então, assim, de valorizar, de respeitar a figura das meninas, das mulheres, de que elas também têm seus direitos, né? Hoje em dia, eu acho que uma coisa muito importante é controlar as redes sociais, né? Por causa dessa onda de red pill, de conteúdos de pornografia violenta e coisas assim. Eu acho que os meninos têm que ser muito protegidos. Como homem, eu tenho o dever de ensinar meu filho homem a respeitar as mulheres e ter noção de igualdade também. Eu acho que o principal, assim, seria a forma de socialização, né? Então, porque não existe nenhuma forma específica do homem e da mulher, assim, visto que são construções sociais. Então, a partir disso, eu acho que não segregaria as brincadeiras, primeiramente, e traria também essa necessidade de viver em coletivo. Eu acredito que uma educação é focada, assim, na questão do respeito, assim, o respeito do espaço pessoal dos outros e que ninguém tem o direito de importunar ninguém. Eu acho que hoje a concepção que se tem é de que os homens são superiores às mulheres e as mulheres precisam se subordinar. E a gente vê isso desde as brincadeiras das crianças, né? Eu maternei meu sobrinho e eu via muito isso, né? Então a gente precisa, dentro do ambiente familiar, formar muito bem essa base, porque quando eles chegam na escola, quando eles brincam com outros amigos, eles vão se confrontar com essa realidade. Né? Eu acho que eu criaria um filho assim da mesma maneira com que eu fui criado, sabe? Entendendo o limite das pessoas e entendendo que as pessoas impõem esses limites e tu tem que respeitar eles, né? Tipo, eu fui criado pela minha mãe, assim, basicamente, então é uma coisa que ela me ensinou muito. A pessoa mulher é importante, né? Não é um objeto, a gente está sendo objetificada e por conta disso está acontecendo esse tanto de violência, né? Então acho que seria demonstrar que é uma pessoa como qualquer outra. Não fazer essa distinção, sabe? Mostrar que a gente é igual a um homem. É tudo igual. Deixar de normalizar certos comportamentos que já são introduzidos na infância, que vão depois ser o combustível daquela mentalidade de possuir alguém, aquela despersonalização da mulher, que são introduzidas com comportamentos molde. A proposta seria uma educação mais transformadora, né? A partir da questão de gênero, ele conseguir identificar as desigualdades relativas ao gênero, a própria violência de gênero, e a partir de uma educação transformadora, a gente conseguir emancipar esse garoto para que ele seja mais um combatente nessas formas de violência. É uma coisa absurda que a gente precisa ensinar os meninos a respeitar as mulheres, que as mulheres são seres humanos válidos, né, e dignos de respeito. E não só a respeito, tem muito a ensinar, inclusive, né? A criação de qualquer homem, ela tem que se dar na convivência, inclusive entre meninos e meninas, né? Desde as primeiras brincadeiras na infância, tudo a partir de um ponto de vista, inclusive da coletivização da criação das crianças, né? Então não tem que ser as mulheres que têm que criar os meninos e as meninas, né? Mas os pais também, os tios, o conjunto familiar, os amigos, as pessoas que apoiam. O fato da gente ser mãe faz com que a gente hoje em dia tenha que ter essa cultura de pegar e falar pro teu filho, olha, tu não pode tudo, isso aqui é errado, é tua amiguinha, tu tem que respeitar. Então, a questão do respeito, ela tá muito, muito assim, sabe, fora da realidade. Então, eu acho que as políticas agora deveriam ser voltadas para isso. Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo água fervendo se você se aventurar. Eu solto o cachorro e apontando pra você eu grito, pega.
quero ver você pular, você correr na frente dos vizinhos. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. O feminicídio é o estágio final de uma doença que começa na infância dos meninos, na forma que eles são socializados e que afetam todas as meninas ao seu redor e também a sua infância, por termos que conviver juntos. O Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio deve ser um compromisso de todos e de todas. Deve ser uma aposta numa educação que transforma, no exemplo que ensina respeito e no entendimento de que somos livres e sempre seremos.